Olá, bom dia a todos e todas. Eu sou a Laura Wunsch, sou atualmente a vice-secretária de Educação à Distância da URGS. É um grande prazer estar aqui representando a comissão organizadora do 16º Salão de Ensino, que envolve, além da SEAD, a Pró-Reitoria de Graduação, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Secretaria de Avaliação Institucional, Secretaria de Relações Internacionais e a Coordenadoria de Ações Afirmativas. Esse ano tivemos muitos desafios trazidos pela pandemia do coronavírus. Um deles foi a realização do Salão URGS, que anualmente é organizado na universidade, da qual o Salão de Ensino faz parte. A impossibilidade de nos reunirmos presencialmente fez com que precisássemos nos reinventar. E tanto foi que o tema do salão deste ano é a arte de reinventar vidas. Tudo foi organizado de forma virtual, desde as reuniões preparatórias, a submissão dos trabalhos, a apresentação em forma de vídeos e, nessa semana, as palestras e lives, como essa que iniciamos agora. Escolhemos para esse painel o tema Ensino Remoto e EAD, aproximações possíveis, pois esse foi outro desafio que a pandemia nos trouxe. Como seguir com as atividades de ensino de maneira remota em uma universidade com mais de 27 mil alunos só na graduação, com diferentes realidades socioeconômicas e de acesso aos recursos digitais? Foram realizadas diversas ações para superar as dificuldades, e a expertise da URGS na EAD foi fundamental para que conseguíssemos implementar o ensino remoto emergencial. E por isso trazemos para vocês hoje 2 professores pesquisadores dessa área para nos ajudar a refletir sobre os aspectos que aproximam o ensino remoto da EAD e o que podemos esperar do futuro pós-pandemia. Apresento então nossos convidados, professor João Matar e professora Patrícia Alejandra Bear, já agradecendo de antemão pela pronta disponibilidade em acolher o nosso convite. O professor João Matar é pós-doutor pela Stanford University, dos Estados Unidos, doutor em letras pela Universidade de São Paulo, pós-graduado em administração pela Fundação Getúlio Vargas, bacharel em letras pela USP e em filosofia pela PUC de São Paulo, e atualmente é professor, pesquisador e orientador no programa de pós-graduação em tecnologias da inteligência e design digital da PUC de São Paulo, onde lidera o grupo de pesquisa em tecnologias educacionais. É vice-presidente da Associação Brasileira de Tecnologia Educacional, a ABT, e diretor de Relações Internacionais da Associação Brasileira de Educação à Distância, a ABED. Atua também como professor colaborador do mestrado em Recursos Digitais em Educação na Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Santarém, em Portugal. A professora Patrícia Bear é mestre e doutora em Ciências da Computação pela URGS, atua como professora titular da Faculdade de Educação, a nossa FACED, e dos cursos de pós-graduação em Educação e em Informática da Educação da URGS. Foi Visitor Professor na Columbia University de Nova York, Estados Unidos, e trabalha com desenvolvimento de ambientes virtuais de aprendizagem, os AVAs, produção e avaliação de materiais educacionais digitais, arquiteturas pedagógicas, modelos pedagógicos para EAD, competências em EAD, recomendação pedagógica em EAD, formação de professores em AVAs. Desde 2000, coordena o Núcleo de Tecnologia Digital Aplicada à Educação, o NUTED, da FACED, vinculado ao Centro Interdisciplinar de Novas Tecnologias na Educação, SINTED. Desenvolveu o Ambiente Virtual Roda, uma das plataformas de educação à distância da URGS, em cursos presenciais e à distância. E é autora dos livros Modelos Pedagógicos em Educação à Distância, de 2009, Competências em Educação à Distância, de 2013, e Recomendação Pedagógica em Educação à Distância, de 2019. Agradeço, então, a presença de todos e todas que nos assistem. Ressalto que os participantes podem fazer perguntas por meio dos comentários no Facebook e, ao final das apresentações, faremos uma rodada de respostas com os palestrantes. Convido, então, o professor João Matar para iniciar a sua fala. Seja bem-vindo à URGS e ao Salão de Ensino 2020.
Muito obrigado, Laura. Eu queria inicialmente agradecer você, a Patrícia, eu já vi aí as pessoas comentando no chat, é um prazer realmente estar aqui interagindo com ela, interagindo com todos vocês. E o que eu programei para fazer no meu tempo de fala inicial aqui é refletir um pouco com vocês, compartilhar minhas reflexões sobre tudo isso que está acontecendo. Tá, eu dividi minha fala em 8 blocos, e eu vou, 8 blocos curtos, mas eu vou compartilhar algumas telas em algum momento para mostrar alguns endereços na internet, algumas coisas que eu queria sugerir como leitura e pesquisa. E eu vou parando nesses blocos, eu vou até pedir ajuda, se der, para a Laura, de vez em quando eu parar, eu não vou conseguir acompanhar todos os comentários no chat, mas talvez a Laura possa ajudar fazendo um resumo, se tiver alguma questão, eu abro, e aí nesse momento eu dou uma olhada no chat. Acho que o tempo todo eu não vou conseguir acompanhar. Então, inicialmente, eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco o que eu tenho pensado do que tem acontecido, né, que é o tema da nossa conversa, que é a questão da educação à distância e do ensino remoto. Inicialmente, queria lembrar que a gente vinha de um momento de crescimento na educação à distância no Brasil. Nós tivemos um grande crescimento a partir do momento que a internet começa a ficar mais popular, final dos anos 90, começo dos anos 2000, né? A educação online, educação pela internet, educação à distância pela internet, cresce muito. E a gente vinha, nos últimos anos, tendo um grande crescimento. Por quê? Basicamente porque a legislação facilitou, por exemplo, a abertura de polos de educação à distância, facilitou a criação de cursos, de instituições voltadas para a educação à distância. Isso vinha gerando um novo crescimento. A gente pode dizer até que era um segundo crescimento, tão forte quanto aquele primeiro crescimento, né? Mas, basicamente, é importante dizer, basicamente uma educação à distância conteudista. A educação à distância brasileira, e aqui a gente fala quase sempre na graduação, né? Porque a gente não tinha educação à distância no ensino médio no Brasil, na educação básica praticamente, e no estrito apenas no começo com a legislação agora aprovada recentemente. Então, quando a gente está falando aqui, estamos falando basicamente em graduação e lato sensu, né? É uma educação à distância conteudista. O que quer dizer com isso? Uma educação à distância, o que uma instituição de ensino faz? Contrata um conteudista, vamos imaginar, contrata a professora Patrícia Bear para produzir um conteúdo sobre competências, por exemplo, e a partir daí elabora um material com design instrucional, elabora um material rico, um conteúdo de muita qualidade, disponibiliza para os alunos. Antigamente era PDF, hoje a gente trabalha com vídeo, ficou mais fácil trabalhar com vídeo, e em geral trabalha com teste múltipla escolha, quer dizer, tudo que puder ser com teste múltipla escolha é o ideal do ponto de vista financeiro, porque não tem muito custo, né, para a instituição. Mas, enfim, a gente vivia um momento de AD conteudista. E aí passamos por esse tsunami que é a pandemia, né? Estamos passando ainda. Na verdade, passamos naquele momento em março da conversão. Eu costumo dizer, eu tenho usado sempre essa imagem, que se a gente tivesse feito um projeto de pesquisa, eu na PUC, a Patrícia Bear na URGS e mais instituições internacionais, para a gente estudar a questão da educação à distância, e a gente dissesse assim, ó, todo mundo vai passar a ter aula à distância, na educação básica, ou na educação superior da URGS, em todo lugar, quer dizer, nenhum comitê de ética iria aprovar isso, né? Então, nós vivemos uma situação, apesar de todo lado negativo, mas um privilégio do ponto de vista de pesquisa, para a gente poder estudar uma coisa que seria impossível programar como um projeto de pesquisa. E estamos vivendo ainda, porque agora nós vamos viver especialmente o retorno. E aí temos um momento de pesquisa muito bonito para a questão do retorno, como as coisas vão funcionar, né? Eu queria, então, na verdade, já estou no meu terceiro bloco, mas eu vou parar daqui um pouquinho. Eu queria chamar a atenção para um autor que é o Robert Merton, eu não sei quem o conhece, eu também não conheci recentemente, que ele tem um livro chamado Social Theory and Social Structure, Teoria Social e Estrutura Social. O livro é publicado em 1968, essa edição que eu estou me referindo aqui. Então é um livro bastante antigo. Ele trabalha com a seguinte ideia, de que existem macro-teorias, teorias de nível médio, middle range theories, e teorias mais pontuais, específicas, pensando na sociologia. O que seria uma macro-teoria? Uma teoria genérica
que fala de várias coisas, por exemplo, um filósofo que tem uma teoria sistemática, mas que está um pouco distante da realidade para ajudar a gente a entender o que acontece na realidade. E o que seriam as teorias de nível micro? Seriam aquelas que a gente aponta para hipóteses, explicações pontuais de algum fenômeno. Ele defende que a sociologia só iria progredir com teorias de nível médio, teorias que estão ao mesmo tempo vinculadas a um referencial teórico, a um nível de abstração, mas ao mesmo tempo presas ao chão, capazes de explicar o que acontece do ponto de vista das nossas pesquisas. Eu venho pensando um pouco em fazer essa transposição para a educação, e aí vocês podem comentar no chat, até a gente conversa, o que seria uma teoria macro, que ele chama? Por exemplo, teoria da complexidade, que vem sendo, inclusive, bastante usada de maneira muito pertinente em pesquisas de educação, mas são teorias que, na verdade, não falam nem de educação, nem de educação à distância, não tem uma conexão direta com a prática da pesquisa. Quer dizer, é difícil você utilizar essas teorias para trazer para o mundo real e servir de referência para as nossas pesquisas. A gente tem que fazer um trabalho muito conceitual, um trabalho de alinhavar o referencial teórico. Ao mesmo tempo, o que seriam teorias de nível micro? Vamos imaginar que eu diga assim, que se eu trabalhar a cor de uma imagem, eu trabalhar o texto de 14 para 16 a fonte, isso aumenta a compreensão dos alunos. Isso é uma teoria, é quase que uma hipótese pontual. Quais são as teorias de nível médio, então, em educação à distância? Pensando aqui em educação à distância. Eu vou citar duas aqui. Aí eu queria abrir agora, eu vou compartilhar com vocês um pouquinho a tela aqui. Eu vou mostrar uma das teorias, que é a teoria da distância transacional. Tá? Quem quiser fazer a busca na internet pode buscar. Esse é um artigo que está publicado no primeiro volume da Revista Brasileira de Aprendizagem Aberta e à Distância, na RBAAD, e chama Teoria da Distância Transacional. É uma tradução de um artigo, de um capítulo, na verdade, do Michael Moore. Está aqui uma tradução feita pelo professor... Aqui a gente deve ter a indicação da tradução, mas é uma tradução feita, na verdade, por duas pessoas de bastante... Vou abrir o PDF aqui. Duas pessoas de bastante renome na educação à distância. Então, aqui, tradução do Wilson Azevedo e depois uma revisão do José Manuel da Silva. Mas, basicamente, a tradução do Wilson Azevedo, que é um professor que está participando essa semana agora do CIAED, inclusive acho que tem hoje ou amanhã uma palestra dele. O que a distância transacional vai dizer? A distância transacional vai dizer, basicamente, que existem 3 elementos específicos que servem para a gente medir a distância na educação à distância. Porque a educação à distância a gente está distante fisicamente, como nós estamos hoje aqui. Mas não quer dizer que a gente esteja distante pedagogicamente ou psicologicamente. Isso vai variar dependendo da estrutura do curso, do nível de diálogo que os alunos têm entre eles e da presença do professor, da presença do tutor ou do professor. Tá, então, a distância transacional por que eu estou trazendo como exemplo? É um exemplo de teorias do nível médio. Elas têm um referencial teórico, elas têm um nível de abstração, mas, ao mesmo tempo, elas estão voltadas para explicar o que acontece na educação à distância. Aí nós vamos ter inúmeros trabalhos feitos utilizando análise em educação à distância, utilizando esse tipo de teoria. Tá? Eu vou mostrar um segundo tipo aqui de teoria, que eu classificaria como teorias de nível médio também, que é aqui a teoria da comunidade de investigação, COI. O endereço é COI Athabasca University, athabascau.ca. Mas se vocês procurarem COI, Community of Inquiry, aqui vocês vão achar esse site, que é um site maravilhoso. Quem não conhece, eu sugiro realmente que vocês deem uma pesquisada. E reparem que eles trabalham aqui com essa imagem, que é com essa ideia também de 3 elementos para a gente medir a presença nos cursos à distância. Presença social, ou seja, o quanto que um aluno se sente pertencente a um grupo. A presença cognitiva, o quanto que o aluno consegue aprender, o quanto que ele efetivamente aprende. E a presença
de ensino, que é a presença do professor ou do tutor. E aí a experiência educacional que tivesse essas três coisas seria uma experiência bastante adequada. Eu acho que isso serve para mostrar, teria uma terceira aqui, deixa eu pôr apenas para mencionar, teria uma terceira teoria que a gente poderia classificar, e várias outras, é claro, que é a teoria da aprendizagem colaborativa online, da Linda Harrison. Vocês vão achar isso no site dela. Aqui eu abri o site, então é OCL, ou Online Collaborative Learning, teoria da aprendizagem colaborativa online, que também vai discutir vários exemplos de colaboração. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que essas teorias de nível médio, que eu estou chamando, que servem para a gente trabalhar com a educação à distância, todas elas apontam para a questão de que a interação é um elemento essencial na educação à distância. A gente poderia dizer que até na educação presencial também, a gente está falando de educação à distância, a interação é um elemento essencial nessas teorias, que são teorias de nível médio. Tá? O que acontece, então? Nós passamos pela pandemia. E aí veio esse título, que é o título, inclusive, que está na chamada da nossa live de hoje, que é a questão do ensino remoto emergencial. Pelo que eu acompanho, na verdade, quando saiu esse artigo aqui, que eu vou também compartilhar na tela com vocês podem fazer a busca, vocês vão achar, um artigo da EduCause. Reparem que ele saiu em 27 de março. Eu acho que é o primeiro texto que trabalha, pelo menos discute, é um texto longo, que discute essa questão do ensino remoto emergencial, que usa essa expressão, ou seja, 27 de março, né? Março, abril, maio, junho, julho, agosto, estamos chegando a quase 6 meses. Quer dizer, essa expressão já tinha sido cunhada, 27 de março. E ele vai dizer, o autor aqui, os autores, né, são vários autores, mas o Hud, que é o principal autor, vai dizer que existe uma grande diferença, existia uma grande diferença entre o que a gente fazia e chamava de educação à distância, ou na verdade aprendizagem online, a expressão que eles usam, antes da pandemia, e o que a gente estava fazendo no começo da pandemia, chama a atenção que é o começo, que ele chama de ensino remoto emergencial. E essa expressão pegou. Quer dizer, se não foi eles que criaram, eles pelo menos desenvolveram nesse artigo. Foi o primeiro que eu tive noção de que era um artigo importante e realmente a discussão é muito rica, e eu até sugeri na ABED, na Associação Brasileira de Educação à Distância, que a gente traduzisse o artigo. Nós entramos em contato com o autor e ele disse que precisava só de um prazo, porque como era publicado pela EduCause, tinha que ter um prazo de 15 dias ou um mês, não me lembro exatamente, para que pudesse publicar a tradução. E aí, quando passou o prazo, eu entendi que já tinha passado o timing da discussão, porque já tinha saído, na verdade. A expressão já não tinha tanto sentido, né? Então, eu entendo, e aí eu queria fazer uma provocação, eu não sei como que a professora Patrícia Bear vai trabalhar essa questão, mas eu entendo que a expressão ensino remoto emergencial não faz mais sentido hoje, ou pelo menos não faz o sentido que ela tinha naquele momento, porque naquele momento nós fomos lançados, eu estou dizendo, educação superior, estrito sensu, educação básica, educação infantil, Fundamental 1, Fundamental 2, educação infantil, fomos lançados a fazer educação à distância sem que ninguém estivesse preparado. Então, é claro que existiu uma diferença muito grande, né? Nós tivemos muito tempo para nos preparar. Nós estamos começando um segundo semestre que, basicamente, todo mundo está começando à distância. A gente começa a ver retorno às aulas em algumas escolas, em algumas instituições de ensino no Brasil, mas muito no começo agora. Então, nós tivemos mais tempo de nos preparar, tivemos mais tempo de formar os professores, as instituições de ensino, as escolas tiveram mais tempo de se equipar tecnologicamente. Então, eu entendo que tanto que a expressão passou a ser usada agora por diferentes motivos. Ela é usada, por exemplo, uma instituição privada para diferenciar o que se faz, que seria presencial, mas é remoto emergencial, da educação à distância. Por quê? Porque as matrículas na educação à distância são mais baratas. Então, eu teria que diminuir o preço para todo mundo. Ou é utilizada por quem não fez nada durante a pandemia, por escolas que não ofereceram nada.
E aí dizem que não ofereceram, porque seria um ensino remoto emergencial e não seria educação à distância. É claro que o que a gente faz e está fazendo pelo Brasil todo não é igual à educação à distância que a gente fazia antes, enfim, mas, e nós vamos discutir por quê, mas eu entendo que essa expressão não faz mais sentido, tá? Bom, eu não sei se a gente tem alguma questão, na verdade eu falei que eu ia parar em cada bloco, mas eu não parei, a gente já está mais da metade aqui. Então a Tamisa está dizendo isso aqui, eu não sei, Laura, se você pescou alguma coisa que você queria introduzir aí dos comentários no chat, se alguém quiser fazer algum comentário, eu vou dar uma paradinha, 1, 2 minutos, ficamos conversando aqui, eu volto para a minha sequência aqui. Mas enfim, eu acho que a gente tem que problematizar o uso, a diferença entre o que a gente chama de ensino remoto emergencial e educação à distância em março, não pode ser mais a mesma emergência que a gente vive hoje, a mesma distância. Quer dizer, já houve tempo de nos preparar, é claro que ainda não é um EAD perfeito, não é uma EAD online, não é uma EAD, vamos ver a questão do interativo, mas nós já tivemos tempo, já tem que ver qual é o uso que está se fazendo desse tipo de afirmação, né? Bom, e aí eu quero compartilhar com vocês uma visão que eu tenho do que tem acontecido, e aqui eu vou ficar acompanhando até o chat, porque eu gostaria de ver o que vocês falam sobre isso. Na educação à distância pré-pandemia, basicamente na educação à distância superior no Brasil, a gente tinha uma educação à distância conteudista, com variações, com tentativa de utilizar fórum de discussão, mas o modelo, inclusive da Universidade Aberta do Brasil, é o professor conteudista, que é muito bem remunerado, e o professor tutor, que é muito menos bem remunerado, para não dizer mal remunerado. Quer dizer, o peso, no modelo conteudista, o professor vira um conteudista. Muitas vezes, inclusive, ele é um conteudista que nem participa do curso à distância, não atua na docência do curso à distância. Ele apenas produz o conteúdo, como se eu usasse um autor que produzia um livro, pegar um livro da professora Beara e trabalhar no meu curso de competências. Ela não é professora do meu curso presencial. Na EAD, a gente fez uma certa transfiguração, uma alquimia, que esse professor a gente continua chamando professor conteudista, mas não é o professor que trabalha lá, quem trabalha lá é o tutor, devem ter muitos tutores assistindo a gente aqui, quem assume a função didática é o tutor, a função pedagógica, e além disso, de vez em quando a gente tem um professor que participa, ou mais que organiza um curso, né? O que aconteceu na pandemia? E aí eu queria fazer uma reflexão com vocês, lembrando que nas teorias que eu apresentei de nível médio, essas teorias insistem na importância da interação. E um modelo conteudista é um modelo que se afasta da interação. Quanto mais conteudista ele é, quase ele caminha para o auto-instrucional. O aluno tem acesso a um conteúdo bem produzido, com design instrucional impecável, e depois ele faz uma prova de múltipla escolha. Ele tem muito poucas atividades que são feitas de maneira interativa. Bom, o que aconteceu? E aí eu queria que cada um refletisse sobre a sua prática, se não é professor, sobre o seu filho, sobre o seu sobrinho, sobre alguma criança, algum colega que assiste a aula. Os professores que davam aula presencial passaram a dar aula à distância, professores que nunca tinham dado aula à distância. Mas, para onde, e aí eu acho que é importante, aí é uma provocação também para a Bear depois refletir sobre isso, para que tecnologia que as instituições e as escolas correram? Para os ambientes virtuais de aprendizagem, Moodle, Blackboard, Desire2Learn, Canvas, D2L Canvas, não. Para onde as instituições correram, os professores correram? Para as plataformas de webconferência. Microsoft Teams, Google Meetings e Zoom. Esses foram os ambientes virtuais de aprendizagem da nossa pandemia. De um lado é bom isso, porque quando a gente fala de ambientes virtuais da nova geração, ambientes digitais de nova geração, a gente fala muito da ideia de um Lego, de uma situação em que a pessoa vai pegar e vai montar o seu próprio ambiente, não vai ter um ambiente pronto, como esses que eu falei, Moodle, Desire2Learn, Canvas e o Blackboard, né? A gente vai ter uma situação em que eu vou pegando uma coisa aqui, pegando uma parte aqui, pegando uma parte ali, como se fosse um Lego. Então foi mais ou menos o que a gente fez, quer dizer, o Teams, que eu tenho usado muito, a gente usa na PUC, por exemplo,
O Teams, a princípio, é uma plataforma de webconferência, mas ela tem vários recursos que eu posso ir montando e eu vou meio que construir o meu ambiente de aprendizagem em função do que me interessa. Mas o que importa é o seguinte, as pessoas migraram para as plataformas de webconferência para quê? Para fazer educação à distância, como a gente fazia antes? Não. Para trabalhar em fórum de discussão? Não. Para fazer o quê? Para dar aula expositiva. Para dar aula como se fazia no presencial. Então, eu quero fazer duas reflexões aqui. Eu acho que a gente tem dois aprendizados em relação ao que está acontecendo. Primeiro, é que muita gente que não tinha vivenciado a experiência de educação à distância, nem como aluno, nem como professor, está vivenciando de forma mais interativa do que os modelos de educação à distância conteudistas, que era o que se fazia na educação superior no Brasil. Ou seja, a pessoa está tendo aula com o professor dela, que teria aula presencial, mas está tendo aula online. O professor está organizando atividades, é possível dividir as turmas em grupo, quem já participou no Zoom, do Google Meetings, né, dessas ferramentas, do Teams, é possível você dividir a turma em grupo, ir nos grupos, como se estivesse em classes diferentes, ver o que os grupos estão conversando, voltar, juntar, mas mesmo que não seja isso, mesmo que seja uma aula mais dialogada, o professor está presente, a presença docente, presença de ensino, que é importante nas duas teorias que eu mencionei, a gente manteve, a gente não excluiu o professor da jogada, não excluiu o professor da experiência de ensino. Na verdade, o professor está lá interagindo com os alunos, na mesma hora. Quer dizer, então, de uma maneira, pelo contrário, de uma maneira torta, porque a prática da educação à distância é não copiar a educação presencial, isso é uma das máximas, não faça a mesma coisa que a gente faz no presencial, não dê aula expositiva, quer dizer, trabalhe de uma outra maneira, mas é para onde a educação à distância conteudista nos puxava, até porque como se as coisas vinham de cima, às vezes, a própria instituição de ensino que pedia para se fazer daquela maneira, o professor não tinha tanta liberdade. Agora foi todo mundo jogado e nós vivenciamos a possibilidade de fazer uma educação à distância mais interativa. Então, lição 1, eu acho que isso vai marcar para sempre a educação à distância no Brasil, e não apenas no Brasil, porque isso não aconteceu apenas aqui. Tá? Porque as pessoas, os professores que estão dando aula à distância e os alunos estão tendo aula à distância, e muitos não gostam, eu sei, vocês vão dizer, muita gente não gosta, especialmente na educação básica, mas eles tiveram a oportunidade, em um projeto de pesquisa que nenhum comitê de ética teria aprovado, tiveram a oportunidade de fazer uma educação à distância mais interativa e usando elementos daquelas teorias de aprendizagem que eu mencionei, de nível médio, que era o contrário do que se fazia, para onde caminhava a educação à distância conteudista no Brasil. Isso, então, vai mudar completamente. Quer dizer, no momento de você jogar essas pessoas de volta para uma conteudista, tirar o professor da jogada, colocar só texto para o aluno ler, colocar só questões para eles responderem em múltipla escolha, as pessoas vão resistir, porque elas já vivenciaram uma situação diferente. Mas, de outro lado, e aí eu queria fazer uma segunda reflexão, eu tive a experiência de assistir os meus filhos terem aula esses dias. E aí os meus filhos tiveram aula que era uma cópia de uma aula presencial, aula à distância, no Teams, que o professor punha um PowerPoint e o professor ficava discutindo cada aspecto do PowerPoint, não abria para discussão com os alunos, não, quer dizer, abria, mas não, era uma aula expositiva tradicional. Então, na verdade, dá para ampliar um pouco a reflexão que eu fiz, quer dizer, o que a gente vivenciou? A gente vivenciou uma possibilidade de fazer uma educação à distância mais interativa, fugir do modelo conteudista. Só que, o que os professores levaram para essa educação à distância, para o ensino remoto emergencial, que era chamado no começo? O que eles levaram? Levaram as suas práticas de sala de aula. Quer dizer, os professores que davam aulas mais colaborativas, mais cooperativas, mais interativas, conseguiram fazer isso, tiveram a liberdade de fazer isso nas ferramentas de webconferência, porque se eles tivessem que fazer educação conteudista, tradicional, eles não teriam tido essa oportunidade. Eles tiveram a oportunidade. Só que aqueles professores que estão acostumados a dar uma aula expositiva usando um PowerPoint ou usando uma transparência, transpuseram isso para a aula online. Então, nós tivemos, no fundo, uma transposição da prática presencial para o online,
com a possibilidade de fazer alguma coisa mais interativa do que seria possível com uma educação conteudista, né? Eu vi que tem várias perguntas, mas eu vou contar com a Laura depois para me ajudar aqui, né? Então, a minha ideia é o seguinte, isso vai afetar a nossa educação à distância para sempre. Isso, Alexandre, agora vem justamente o que você falou. E o que acontece? A gente vai... Duas coisas, né? Quer dizer, primeiro, nós vamos ter dificuldade de fazer uma EAD conteudista, porque muitas pessoas que não tinham participado da educação à distância viveram uma EAD mais intuitiva, mais ou menos, dependendo do perfil de ensino dos seus professores e da proposta das instituições de ensino, mas nós vamos viver uma situação do blended learning, da aprendizagem híbrida ao limite, né? Quer dizer, antes, quando eu comecei, antes da gente falar de pandemia, o blended learning já vinha se estabelecendo. Vocês sabem que no Brasil agora, no ensino superior, a gente pode ter 40% da carga horária de um curso presencial pode ser oferecida à distância. Os mestrados estricto sensu que estão sendo, que a legislação permite agora, espera-se que ele seja blended, ele não seja totalmente à distância. Quer dizer, a gente já caminhava no Brasil e no mundo para se discutir cada vez mais o blended learning. Por quê? Por causa do desenvolvimento das tecnologias e mesmo das metodologias ativas que é possível usar em cursos à distância. Mas agora, mais ainda. Por quê? E quando eu digo mais ainda, as pessoas às vezes me dizem assim, mas, poxa, João, o pessoal, aluno de educação básica, detestou a educação à distância. Detestou, muita gente detestou, mesmo no ensino superior. Muita gente não gostou. Mas, no momento que esse aluno voltar para a sala de aula presencial, estiver tendo uma aula chata, tiver que acordar de madrugada, pegar ônibus em São Paulo, esse problema é comum, né? As pessoas terem que se deslocar, as coisas serem distantes, ele vai pensar assim, mas por que eu estou vindo aqui? Quer dizer, essa atividade não é só uma aula chata, né? Quer dizer, esse tipo de aula, esse tipo de atividade eu poderia estar tendo à distância. Quer dizer, ele vai lembrar, aquilo ficou marcado, não foi um experimento rápido, foi um experimento longo que nós vivemos, estamos vivendo ainda. Né? Então, vai ser muito difícil que uma instituição de ensino e uma escola consigam fugir da questão de oferecer uma combinação entre atividades presenciais à distância, até porque nós temos muitas ferramentas e até porque muitos professores também se acostumaram a isso, muitos professores vão compreender que algumas atividades que eles realizam podem ser feitas à distância ou presencialmente. Tá? Eu queria agora tentar responder as questões. Laura, você consegue me ajudar? Não, você chegou a fazer um resuminho? Não, acho que não houve tempo para prepará-lo. Sim, não sei se você conseguiu pescar, porque eu não consegui acompanhar todas aqui, né? Isso. Respondo algumas, mas depois a gente tem uma sessão de perguntas no final, né? Mas ainda acho que eu tenho um tempinho, a gente poderia pelo menos... Você viu que se repetiu muito aí, não sei? Não, então, está dando acho que um eco. Não sei se o som está ok. Aqui, né, meu... Temos alguns comentários, então, com relação ao emergencial, né? Então, professor, quando o planejamento ocorre de forma acelerada, podemos considerá-lo emergencial? Exemplo, vejo algumas universidades iniciando as capacitações dos professores somente esse mês, para que as aulas sejam iniciadas no mês que vem. Outra sobre emergência. A emergência não está aí, professores sem formação precisando trabalhar com EAD. Também um outro bloco de comentários mais sobre as instituições de ensino mais precário, que nem todas as instituições de ensino mais precárias estão preparadas para essa nova modalidade. Quem será prejudicado são os alunos dessas instituições. Pelo jeito vai levar algum tempo para ser concretizado, pois nossos governantes não se preocupam com as instituições carentes. E quanto à educação infantil, eu percebo que falta algo a mais para os pequenos. Só folhas não está sendo compartilhados saberes, ao meu ver. Acho muito necessário o contato visual, mesmo que de formato virtual, aos pequenos, né? Aí tem outros dois blocos, um bloco falando sobre o Facebook, né? Que é interessante que o Facebook não é visto como AVA, e é um ambiente onde a maioria dos alunos e professores estão. Aí uma reflexão sobre se considerar na paralela os alertas disparados pelo debate em rede, documentário no Netflix. E aí a questão do ensino híbrido, né? Então,
sinto que a educação pública ainda é muito conteudista devido à estrutura física e estrutural administrativa. Como proceder de forma eficiente quando é o professor, já com sobrecarga de trabalho, que deve correr atrás de aprender como agir nessa nova situação? E o ensino híbrido pode vir a ser uma realidade na educação do ensino fundamental e médio nos próximos anos. E considerando essa mudança, é possível pensar em uma readaptação do modelo presencial cada vez mais aberto para os encontros online? Então, em síntese, acho que foi... Tá bom. Então, super síntese, já está contratada como comentadora de comentários. Avaliadora dos comentários. Eu tenho pouco tempo para comentar tudo isso, mas eu queria tocar em 2, 3 pontos aqui que de alguma maneira responde, ou pelo menos comenta de volta alguns desses comentários. A primeira coisa, queria voltar para a situação para dizer o seguinte: nós estamos vivendo uma situação que ninguém imaginaria no mundo, do ponto de vista genérico, mas na educação. Inclusive, nós temos muito material para pesquisa. Eu estou, inclusive, faz tempo para ligar para a Patrícia e vou dar indiretamente a chamada aqui para justamente ver se ela teria interesse em envolver um projeto de pesquisa multi-institucional, que nós que trabalhamos com educação à distância, eu, a Patrícia e muitos de vocês, eu entendo que nós temos a obrigação social, além de a gente ter tido a obrigação social de fazer coisas que nós estamos fazendo durante todo esse tempo, por exemplo, está nessa live aqui, mas nós temos a obrigação de usar todo o nosso conhecimento, a nossa experiência, a nossa prática, para tentar entender o que aconteceu. E como eu falei para vocês no começo, eu estou compartilhando com vocês uma reflexão, a reflexão vai mudando em função das coisas que vão acontecendo, está sendo tudo muito rápido, né? Então, assim, é claro que a educação à distância sofreu muito mais na educação infantil, né? Quase inconcebível você imaginar que de uma hora para outra professores de educação infantil tiveram que dar aula à distância, tiveram que envolver os pais, quer dizer, então qualquer trabalho de pesquisa tem que entender como é que os pais vivenciaram essa situação com as crianças, né? Nós tivemos uma outra questão que na entrevista que está divulgada, eu dei uma entrevista e a Patrícia deu outra, né, para o evento, eu discuto isso um pouco mais. Nós tivemos uma situação no Brasil que as instituições de ensino superior públicas, muitas delas não ofereceram educação à distância na primeira parte da pandemia, né, e agora estão se organizando. Então, uma das perguntas, quer dizer, os professores estão sendo formados agora, houve chance de formar meio na correria, mas acho que deu uma travada, né? Voltou? Agora voltou, né? Então, houve uma dificuldade para formar os professores, não tem dúvida. Agora, o que vai acontecer depois, a gente tem que entender o que aconteceu, a gente tem que fazer um projeto de pesquisa, mas a gente tem que entender o que vai acontecer daqui para frente, tentar prever. E a questão do blended learning, do híbrido, tem uma série de desafios, quer dizer, nada disso é perfeito, não foi perfeito agora na pandemia, nem educação à distância, nem nada, e não quer dizer que vai ser perfeito depois, mas me parece que o fato de a gente ser jogado há 6 meses ou mais, né, porque muita instituição, a escola vai até o fim do ano, quase o ano todo para ter aula à distância, é óbvio que vai acelerar o processo de adoção do ensino híbrido, com todas as dificuldades que vocês chamaram a atenção das instituições de ensino, do ensino da educação pública, a gente vai ter muitas dificuldades nesse sentido, tá? Então, eu acho que a gente tem, eu vou contatar, não é só a Patrícia, não, eu vou contatar algumas pessoas aí que trabalham com a educação à distância e eu vou propor, tem vários projetos, vocês devem estar vendo, tem várias chamadas de artigo, números de periódicos específicos para o que está acontecendo na Covid, tem muitas chamadas para capítulos de livros, né, assim, mas eu acho que nós temos que ter um pouco mais de calma, esperar passar, agora ver o retorno, como é que vai ser, e aí a gente criar uma pesquisa talvez vinculada à CAPES, CNPq, o próprio MEC, uma pesquisa mais ampla, que a gente tem que entender como é que os professores viveram essas experiências, como é que os alunos vivenciaram essa experiência, e alunos de escola pública e privada, comparar, né? Acho que vocês puseram nas perguntas, comparar fundamental e básico, ensino superior, estricto sensu, como é que foi, como é que foram as orientações, entender como os pais vivenciaram isso. Eu acho que nós temos uma obrigação de deixar um legado de reflexão e de interpretação sobre isso que aconteceu tecnologicamente, essa questão das ferramentas que eu chamei a atenção, né? Essa denominação ensino remoto emergencial, enfim. Eu acho que é isso.
Eu vou continuar acompanhando aqui os comentários, depois a gente tem uma segunda sessão, né, Laura, de perguntas no final, e eu agradeço muito e volto daqui a pouquinho, né? Isso, te agradeço, professor, pelas palavras, pela contribuição ao nosso evento. Já convido, então, a professora Patrícia Bear para iniciar sua fala. Seja bem-vinda, Patrícia, ao Salão de Ensino 2020. Muito obrigada, realmente é um grande prazer estar aqui com o João Matar, né? Eu sou fã dele, sempre fui, e eu estava louca para falar no meio, de me meter e já ir batendo um papo, mas vamos, né, respeitar essa ordem, e aí depois a gente no final se junta para discutir as questões. Então, agradeço muito esse convite, né? E eu vou mostrar um pouquinho, assim, dos meus estudos e da minha experiência durante este tempo, né? E foi muito bom porque junto com o professor Matar, apesar da gente ser super amigo e se dar muito bem, a gente não conversou e não combinou o que cada um ia dizer. Mas neste momento eu vi que ele tratou de coisas um pouco diferentes do que eu vou tratar. Então, é bem legal porque vai gerar uma discussão boa. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Vamos ver se todo mundo enxerga. Está enxergando? Então, vamos lá. Então, vou falar um pouquinho sobre ensino remoto emergencial e EAD. Tá? Mais ou menos o meu bloco ficou dividido na situação da educação em tempos de pandemia. Eu vou falar um pouquinho realmente do beabá, daquilo que já é óbvio, né, depois de 6 meses. O que eu entendo como educação remota emergencial, como se organizar e quais são as possibilidades, né, para nós, professores, para vocês, alunos. O que eu entendo como EAD, modelos e arquiteturas pedagógicas, que é o que eu trabalho, as possíveis aproximações, né, e 3 termos que unem essas 2 modalidades, que é o tempo, o espaço e as tecnologias digitais. E, por último, as novas competências. Então, obviamente que a pandemia chegou até nós sem ninguém estar preparado. Então, tudo mudou de repente. O esforço de adaptação e de aprendizagem para esse novo normal ainda está sendo muito desgastante, tanto para professores quanto para alunos e para a família como um todo. Realmente, o professor, de uma hora para outra, ele teve que descobrir um botãozinho para mudar de sintonia, né, e começar a ensinar e aprender de outras formas, né? Acostumado, como o professor Matar estava colocando, a sua aula presencial, ele teve que deixar aquele universo familiar e se reconstruir, né? Mas a gente precisa seguir trabalhando, porque a vida não pode parar. E essa situação, então, deu a oportunidade do quê? Essa chance, essa oportunidade de descobrir que a gente pode integrar as tecnologias para, sim, ajudar a educação. Então, o que eu entendo? Que esse caráter emergencial, e claro, não é o ideal, dessas mudanças, fez com que a gente avance. E pensem o seguinte, se não tivesse dado nada disso, esse desastre total, nenhuma escola, universidade, talvez ia entrar nessa onda de ensino remoto, ensino híbrido, ensino à distância. Então, talvez a gente ia demorar mais de uma década. Então, a gente tem que pensar que realmente está um desastre, essa pandemia não termina nunca, mas o que ocorreu? A gente teve que avançar na educação
3, 4 meses o que a gente faria em 10 anos. Então, foi uma adaptação de toda uma comunidade escolar, numa fase muito turbulenta, que serviu sim para balizar não só o futuro distante, mas pela urgência, ajudar imediatamente o Brasil no avanço do que a gente chama da educação. Então, com certeza a gente já não está igual, e a gente não vai sair igual, porque alunos, pais, professores de todo esse nosso ecossistema está experienciando e experimentando, né, de forma muito intensa essa série de coisas que antes as pessoas estavam muito tímidas e receosas de tentar. Né? Há pouco tempo eu estava num Zoom de aniversário e a pessoa não sabia usar direito o Zoom, e um outro amigo disse assim, pô, já está terminando a pandemia e tu não aprendeu ainda a usar o Zoom, né? Então, a gente realmente está aprendendo muita coisa diferente. Se não é o Zoom, é o Teams, é o Meet, daqui a pouco cai o sistema da URGS, como caiu agora, nessas 2 semanas já caiu 2 vezes, a gente tem que trocar, e esse plano A, plano B, então a gente precisa sim se adaptar, e a gente está ressignificando realmente todo o preconceito que a gente tinha com a educação e com a inclusão da tecnologia. Então, essa tecnologia, ao meu ver, ela está representando, sim, uma virada brusca, né, neste primeiro momento, no ensino remoto. Tá? A gente vê que vai ter menos espaço, né, quase que já não tem espaço, para educadores e instituições que se resistam aos dispositivos eletrônicos, né? Que eles, claro, podem ser usados também no ensino presencial. Agora, a falta de formação de professores para que encontrem a maneira adequada de aplicar as tecnologias, isso sim está ainda sendo um problema e está sendo uma grande aprendizagem para todos. Por isso que eu ainda acho, sim, Matar, mas tudo bem, vai ser polêmico, eu sei que eu sou polêmica, que eu acho que ainda nós estamos numa fase bem emergencial, porque isso não terminou e nem vai terminar no final do ano. Então, acho que sim, a EAD vai ganhar muita força. É algo que eu trabalho há 23 anos e a educação à distância não era muito bem vista. De qualidade, a gente acha que o presencial é melhor do que a distância, mas acho que neste momento ele está ganhando muita força, né? Agora, o ensino remoto emergencial e EAD não podem ser compreendidas como se fossem sinônimos. Então, vamos pensar bem o que é o termo remoto, tá? Remoto. Remoto significa distante no espaço e se refere a um distanciamento geográfico. O ensino é considerado remoto porque nós, professores e os alunos, nós estamos impedidos por decreto de frequentar instituições educacionais para evitar a disseminação do vírus. Isso ainda não vai terminar muito cedo. E por que é emergencial, Matar? Eu acredito. Porque, claro, do dia para a noite a gente teve que se reformular, tivemos que refazer o nosso planejamento pedagógico para o ano letivo, e o planejamento, na verdade, do ano letivo pedagógico, ele teve que ser engavetado, tá? A gente não está conseguindo, né, realmente, no ensino remoto, fazer a mesma coisa. Então, foi preciso, sim, pensar em milhões de atividades alternativas com o uso da internet, pontuais, aplicadas em função dessas restrições impostas pelo corona, para minimizar, então, os impactos na aprendizagem advindos do ensino presencial. Então, o currículo da maior parte das instituições de ensino não foi planejado para ser aplicado remotamente. Por isso que eu acredito que ainda estamos na fase remota e emergencial. Então, vamos ver um pouquinho. Como conceito geral, a gente pode dizer que é uma modalidade de ensino que pressupõe o distanciamento geográfico de professores e alunos e foi adotada de forma temporária nos diferentes níveis de ensino por instituições educacionais no mundo inteiro, para que as atividades escolares não sejam interrompidas.
E aí eu coloco embaixo um site da URGS que ele realmente está espetacular, né? Muitos talvez de vocês não saibam, mas esse site que foi desenvolvido pela URGS, e ele tem uma série de materiais importantíssimos para os professores e para os alunos em função do ensino remoto. Então vamos lá, como a gente pode se organizar para o ensino remoto emergencial, né? Eu digo ainda estamos, e o que o João está colocando? Realmente o ensino presencial físico no ensino remoto emergencial, ele simplesmente foi transposto para os meios digitais, tá? Isso muitas vezes não acontece na EAD, depois eu vou fazer o paralelo com a EAD, tá? Por isso que eu acho que a gente não pode dizer que é a mesma coisa, porque simplesmente, justamente o que o professor estava colocando antes, as escolas, as universidades se basearam basicamente num sistema de conferência. Para quê? Para transformar as aulas presenciais numa live, isso que nós estamos fazendo agora com PowerPoint. E o conteúdo continua sendo centrado no conteúdo, o processo, desculpem, é centrado no conteúdo. Ele é ministrado pelo professor na sala de aula presencial física e simplesmente foi transposto para uma videoconferência, né? Então, a aula, sim, pode ocorrer, nas escolas está ocorrendo isso num tempo síncrono, né? E agora na nossa universidade também, mas também ela pode ser gravada, ela pode ser uma aula expositiva por sistema de conferência. É simples, é isso, o nosso ensino remoto, emergencial. A aula pode ser gravada, inclusive aqui na URGS a gente tem essa orientação, né, de gravar, e nas escolas obviamente também, para ele ser assistido por alunos de forma síncrona, que naquele momento não tem acesso, que estão com o sinal muito baixo ou sem sinal. E a presença física do professor e do aluno no espaço da sala geográfica, eles são substituídos pelo que o Matar está colocando, que é a presença virtual, né? Aquela teoria do qual que é a presença social, a presença cognitiva e a presença de aprendizagem, né? Então, é isso que passou para a sala de aula digital. A comunicação normalmente é bidirecional, do tipo nós, que nem eu, para muitos. E a finalidade simplesmente é minimizar os impactos da aprendizagem de todos os estudantes do sistema original presencial no momento da crise. Então, é isto, tá? Quais são as possibilidades aqui, né, na nossa URGS? Né? A gente, depois de março, que foi parado até o dia 19 de agosto, tivemos tempo para nos preparar para selecionar uma das plataformas de EAD que a URGS utiliza, que é o Moodle ou Roda, que eu construí há 20 anos atrás, quando não existia nenhuma plataforma de EAD. E quais são as webconferências que a gente poderia usar e usa aqui na URGS e em qualquer outra instituição, né, tirando o MConf. Então, a gente usa o MConf da URGS, né, esse foi o primeiro, digamos, sistema de conferência que a gente começou a utilizar na universidade, e até pelo número de alunos que a gente tem, a URGS, então, incluiu, né, o Google Meet e o Teams, né, como o professor estava colocando. Então, o que a gente pode fazer em paralelo entre a educação remota, o ensino remoto emergencial e a educação à distância? Eles não podem ser compreendidos como sinônimos, ao meu ver, mas eles têm 3 conceitos em comum, tá? Que é o tempo, o espaço e a inclusão das tecnologias digitais. Então, vamos agora para entender um pouquinho a educação à distância, tá? Então, foi ótimo porque o professor Matar, ele apresentou os artigos, né? E realmente o artigo de março do professor Charles Hodge
de 27 de março, a gente utilizou muito, porque ele foi o precursor, né? Eu até procurei outros artigos, mas, ao meu ver, ele foi o precursor deste conceito, e a partir dele que a gente trouxe isso para os estudos dentro da URGS e começamos, claro, a adaptar, né? Porque de forma cultural, né? Outro país, e como é que a gente então podia adaptar o ensino remoto emergencial para o nosso Brasil. Por outro lado, o que é a educação à distância, tá? É um modelo de ensino planejado, quer dizer, não tem nada a ver com o emergencial, ele é planejado. Com um modo de funcionamento próprio, uma concepção didático-pedagógica bem estruturada, um modelo pedagógico que ele tem uma organização, uma metodologia, uma tecnologia que a gente seleciona, um conteúdo e estratégias pedagógicas que vão dar movimento, que vão dar mobilidade a essa engrenagem. E não só a educação à distância, ela é planejada, como ela é regulamentada por legislação específica no Brasil. Então, estes seriam os elementos do modelo pedagógico, tá? Da educação à distância, né? De forma bem breve, né? E resumida. E simplesmente a gente, dentro de um curso ou uma disciplina, quando a gente faz EAD bem planejado e bem organizado e a gente capacita professores para isso, nós temos estes 4 elementos, que é a organização, a gente tem o planejamento pedagógico, a definição dos objetivos, do tempo, do espaço, o que o nosso aluno vai fazer, o direito, o dever, né? Nós temos o conteúdo muito bem organizado, não é uma coisa emergencial, a gente organiza o conteúdo, vê objetos de aprendizagem, a gente vê videoaulas, ou a gente procura materiais educacionais diversos. A metodologia é como que vão ser empregadas essas tecnologias, o desenvolvimento do conteúdo ao longo do processo de ensino-aprendizagem, quais são as funcionalidades do nosso ambiente virtual de aprendizagem que nós vamos ativar, que nós vamos usar com nossos alunos, se é um fórum, se é um chat, se é uma enquete, se é enfim, todas as funcionalidades, digamos, em geral, que podem existir num ambiente virtual de aprendizagem. E a tecnologia, obviamente, sendo desde um software, né, pode ser um software específico, pode ser um AVA, Moodle, Roda, até o próprio Teams, como o professor colocou, e as estratégias pedagógicas, que são um conjunto de ações educacionais que impulsionam, né, que dão movimento a esta arquitetura, né? Isso, claro, vai depender do professor, tá? Então, a gente trabalha como se fosse uma engrenagem, tá? E ali está o nosso sujeito da educação à distância. Agora, vamos entender um pouquinho, tá? Esse sujeito da educação à distância, existe também hoje o nosso sujeito, ou aluno, que a gente pode chamar, aluno virtual, né? Ou aluno da EAD, ou aluno do ensino remoto emergencial, né? Que tem o seu sujeito social por dentro, o seu sujeito afetivo, o seu sujeito tecnológico, eu já vou explicar o que é exatamente, o que ele entende sobre as coisas, o sujeito cognitivo e o biofisiológico, ou seja, como ele interage, como são as emoções dele, como ele é fluente, alfabetizado digitalmente ou simplesmente letrado, se ele tem dificuldade, se ele precisa de acessibilidade, qual é o tipo de problemas ou não que ele tem a nível biofisiológico e o que ele entende sobre o nosso objeto de conhecimento. Tudo isso existe no nosso aluno
da educação à distância e existe no nosso aluno do ensino remoto emergencial. E ele vai ter que lidar com essa sala de aula virtual, que seria as regras que a gente tem e os recursos. Então, vamos fazer um paralelo, né, sobre essas aproximações possíveis, né, que é o tema de debate, então, desta nossa live. O ensino remoto emergencial, ele é um modelo basicamente presencial virtualizado e AD é um modelo planejado, tá? As aulas no ensino remoto emergencial costumam ser síncronas em horários das aulas presenciais. Na EAD, não necessariamente precisam, elas podem ser síncronas e podem ser assíncronas. O uso do ambiente virtual de aprendizagem, ele pode ser usado no ensino remoto emergencial, mas, como o professor João Matar colocou, podem ser usadas só plataformas de videoconferência também. Já na educação à distância, as instituições de ensino, normalmente elas têm uma plataforma e estruturam os cursos em atividades utilizando vários recursos. Vamos um pouquinho para a avaliação remota. No ensino remoto emergencial a gente não tem ainda estudos, né, da avaliação. Não existe um padrão, nós não temos isso. Futuramente é isso que nós vamos estudar a partir de então. Então ele pode ser somativo, formativo, ele realmente hoje é uma salada de fruta, né? Cada professor vai fazer do jeito que consegue, tá? Por que eu digo isso? E não é verídico, né? Por exemplo, né? Já que o Matar estava falando dos filhos, eu também vou falar dos meus. O que existe nas escolas? Existem as provas, né? Na universidade agora, talvez, a partir do próximo mês, na URGS, que vai começar a rolar as provas. Nas escolas, já tem prova. Então, eles têm as aulas síncronas, né? E no momento da prova, a prova é síncrona. O que eles fazem? As criaturas, o que fazem? Eles fazem estratégias. Eles têm no seu celular o grupinho do WhatsApp e à medida que eles vão fazendo a prova, eles vão perguntando as coisas que eles não sabem e eles vão colando. Vão colando de forma online. Claro, isso aí é uma fluência tecnológica maravilhosa, é uma fluência digital que os alunos estão desenvolvendo de forma... E eles estão tirando notas entre 8, 9 e 10, né? Só que eles nem assistem a aula e poucos deles conseguem, né, responder sem ter a interferência dos grupos de WhatsApp enquanto tem prova. Então, assim, a avaliação remota a gente não pode levar muito em conta, né? Por isso que eu digo, assim, é algo muito diversificado por enquanto e a gente vai ver com o longo do tempo. Já a avaliação remota na EAD, normalmente existe a prova presencial nos polos, né? E hoje está sendo feita de forma online, de uma forma mais organizada. O processo também pode ser formativo ou somativo, dependendo da metodologia do curso e das ferramentas. Papel do professor, do ERE. Em geral, ele é conteudista, que nem o João estava colocando, né? Ele transmite conteúdo e tenta sanar as dúvidas do aluno da forma como ele faz no presencial, tá? Como podem ocorrer situações onde não há o contato visual virtual como professor, a interação às vezes se dá por e-mail, por mensagem e assim vai. O professor na educação à distância, desculpem ali, teve um erro, normalmente, ele tem um monitor ou tutor. Eu até, enquanto o professor estava falando, teve uma pergunta da Anne Bueno, que ela disse o seguinte, o professor na EAD, ele simplesmente não responde nada para mim no meu curso, né, Anne? Tu falaste isso. Que eu tenho interação com os tutores, né? Às vezes, os professores dos cursos de EAD, eles não costumam interagir com os alunos. Esse, sim, é o papel do tutor nos cursos da EAD. Mas não é geral, né? Claro, depende do modelo. Mas me chamou a atenção que ela colocou isto no chat, né, da nossa live. Então,
ERE ou EAD? Quais são as possibilidades? De forma, assim, bem breve, o professor. Eu acho que o professor tem que promover o ensino personalizado, tá? O professor está sendo muito difícil, ele está tendo que criar os seus próprios materiais educacionais, a gente não tem um time de designers, programadores, e a gente está assim, acerta e erra, tá? Eu estou colocando para os professores, não tenham medo de errar, os alunos sabem qual é o nosso papel e a gente tem que ser parceiros, tá? Se a gente errar, errou, eles têm que ver e muitas vezes os alunos nos ajudam e muito, mas a gente tem que estar focado na promoção do ensino, sim, personalizado. Os alunos, o que a gente tem que tentar fazer? Também ajudar eles a construir os materiais deles, tornando protagonistas da sua própria aprendizagem, tá? Isso é o que vai tornar a aprendizagem ativa, né? E que vai tornar o interesse, né? A motivação deles pelo ensino. Ferramentas que podem ser utilizadas. Isso aqui eu vou passar bem rapidamente, porque é algo que não só vai ficar gravado, mas vocês podem ver em vários lugares. Mas a gente pode fazer vídeos, animações, exercícios, páginas, áudios, edições coletivas. E aqui eu coloquei, então, os professores têm várias ferramentas de autoria disponíveis na internet, porque hoje, no ERE, realmente, nós não temos equipes. Na educação à distância, muitas vezes, a gente tem equipe da instituição para nos ajudar. Mas agora sim, no emergencial mesmo, cada um se vira por si. No máximo a gente tem os nossos colegas para poder compartilhar. Ok, então, dicas para construção de materiais, né? Pesquise sempre por fontes confiáveis, lembre-se de referenciar materiais consultados, cuide com ortografia e linguagem, tome cuidado com o formato e tamanho, isso tanto para o professor quanto para o aluno. Tá? Então, a gente está desenvolvendo bastante os materiais para os alunos, tá? A gente tem que verificar muito a parte dos direitos autorais, e isso com certeza vai ter bastante problema, porque são pessoas que não têm, né, essa capacitação, e a gente está recém começando essa capacitação. Então, eu aqui coloquei vários exemplos, não vou entrar, né, no detalhe, né, só vou passar de algumas ferramentas que podem ser utilizadas, né, e estão sendo muito utilizadas no ERE, tá? O Kahoot, o Prezi, o Canva, o Padlet, o Mural, o Mentimeter, tá? Com os sites, vai ficar gravado, então vocês vão ter acesso a isso. E agora eu vou contar um pouquinho, tá? Eu vou contar, já para ir fechando, tá, a minha fala, algumas estratégias minhas. O que aconteceu? Vou contar um pouquinho da história, como eu trabalho com EAD já fazem 23 anos. O meu modelo de aulas, tanto presenciais quanto EAD, é a partir do modelo pedagógico em educação à distância. Então, 14, 15 de março, 16 foram canceladas as aulas. Ok, a Patrícia fez o quê? Ela girou o botão e disse, não, mas eu vou continuar dando aula, porque o meu modelo já está preparado para isso. Para mim, foi muito tranquilo, porque eu já trabalho com isso há muitos anos. Então, eu continuei dando aula na graduação, na URGS, e eu continuei dando aula no pós-graduação, tá? Perguntei para todos meus... Não só perguntei, como os alunos fizeram questão de continuar. Por quê? Porque foi um momento de susto. Foi um momento que a gente não sabia quanto ia demorar, a gente achou que 2 mesinhos, em junho as aulas já voltam. E eu disse, gente, vamos continuar, porque eu sei dar aula, toda a minha equipe que me dá suporte, que me deu muito suporte também, para nós é muito tranquilo, eu vou aprender muito, eu vou me desafiar, e eu não quero parar, porque eu quero me sentir com a saúde mental e quero me sentir útil durante este tempo. Eu não quero entrar numas neuras de parar com tudo e ficar esperando. Então, eu organizei, planejei muito bem as minhas aulas, ministrei minhas aulas de forma síncrona, de março até agosto, tá?
Gravei todas as aulas, disponibilizei todas na biblioteca do Roda, porque eu utilizo o Roda, eu construí o Roda, então eu uso o Roda. Eu enviei mensalmente orientações para os alunos através da plataforma. Eu utilizei dinâmicas e funcionalidades diferenciadas. Propus situações que fomentaram muita discussão. Eu gosto de discussão. Aliás, eu gosto mais que eles conversem, que eles falem do que eu fale. Então, as nossas aulas eram intermináveis de tanto tempo que a gente tinha para discutir. Criei espaços onde os alunos puderam também registrar suas emoções, seus sentimentos, e contar para mim ou para os monitores o que eles estavam sentindo neste momento. Por isso que eu falei do sujeito afetivo, né? A gente tem esse sujeito dentro de nós, e neste momento, desde março, as pessoas estavam arrasadas. Eu vou falar um pouquinho e vou passar rapidamente, porque eu acho que meu tempo já está quase que esgotando. As atividades avaliativas para mim foram claras, foram formativas, acompanhei tudo semanalmente, eu dei retorno em menos de 24 horas, solicitei aos alunos também para darem retorno em 24 horas no máximo. E neste momento, tanto de março até agosto, dica, tem que ter muito cuidado na forma de escrever. Os feedbacks sempre têm que ser construtivos, promover mediação, intervir pedagogicamente, criar um canal de YouTube onde os alunos possam se inscrever, receber notificações de todas as novas aulas, se forem fazer videoaulas, diversificar os materiais, manter o espírito do grupo é fundamental e aproximar o conteúdo da realidade. O que eu vi nesse meio tempo? Isso que o professor Matari, eu acho que está falando de um projeto de pesquisa. Eu, como já trabalhei de março a agosto com todo esse povo, que foi bem grande, eu fui analisando o impacto afetivo e social. Tá? Então, com o calendário que a gente tinha incerto, a gente decidiu com as turmas ter saúde mental e continuar aprendendo juntos para a gente se manter ocupados. Foi um momento atípico, gente estressada, ansiosa, deprimida, desamparada, solidão, depressão, sobrecarregados, cuidados com a família, limitaram o trabalho, o estudo. Por isso que eu queria experimentar tudo isso. Eu não queria chegar em agosto e dizer, bom, agora que está mais ou menos tudo organizado, vou ver o que vai acontecer. Não, eu queria passar por esse turbilhão, para ver o que ia rolar. Uns alunos não pensaram que podiam resolver todos os problemas da vida, pensar que fazer o que sempre gostavam nesse tempo, que ia ter tempo, concluir projetos que estavam parados. Muita gente tem pensado em aproveitar ao máximo, né? Mas não é momento, nem era momento de super exigir. Eu sempre disse que é momento para se cuidar, não de se sobrecarregar. Lidar com esse cenário de mudanças envolveu também a valorização da independência, da solidariedade, empatia, união, consciência social, laços afetivos entre colegas. Tá? Então, eu já andei de março até agora fazendo toda uma pesquisa dos impactos sociais também da pandemia no ensino remoto emergencial que eu vivenciei durante esses 6 meses. A gente tem que propor interação através desses ambientes virtuais, porque as pessoas estão precisando de interação. Consideramos que nem todas essas famílias tinham equipamentos técnicos, né, suficientes, então muitos deles estavam com problemas de comunicação, né, e por isso da falta de interação, né. Estudantes tendem a ficar mais isolados, mas a gente tem que motivar que se estudem juntos, trabalhos em grupo. Vamos ver, compartilhar, a gente compartilhou muitas dificuldades que apareceram nesse semestre, então foi bom, porque esse tempo de isolamento parecia assim, não só eu estou sozinho, não só eu tenho problemas, mas a gente formou uma rede onde a gente estava se ajudando mutuamente, estamos ainda se ajudando mutuamente. Mas eu estou colocando um pouquinho da minha experiência, né, de março até agora com o ERE.
Então, depoimentos de alguns alunos e muitos de vocês que talvez devem estar me ouvindo. E me desculpem, eu peguei algumas palavras-chave, né? Porque depois que terminou em agosto, eu acabei fazendo um formulário. Então, alguns depoimentos, né? Eu não estava sozinha, foi legal porque além de eu me exercitar na proposta, foi importante a rotina. Os encontros síncronos foram lembretes para me lembrar que eu não estava sozinha, de que tinha pessoas que estavam distantes, mas estavam na mesma situação que eu. Né? Foi um momento difícil em termos de saúde mental, mas a disciplina, mídias, bom, agora todo mundo descobriu qual era a disciplina, colaborou para que eu pudesse fugir deste momento, trabalhando com soluções pedagógicas para a educação à distância. Teve uma pessoa que estava dividida, né, com os trabalhos online, a casa, o filho, a troca de fralda. Então, como é que essa disciplina podia impactar a vida social? Mas ela fez de tudo, né? E era importante porque era o momento que ela disse ter que fazer, de eu ter o que fazer, que não era fazer a comida, fazer a limpeza e trocar fralda, mas era com quem conversar de alguma coisa que era mais, que era aprendizagem. Então, isso são, assim, depoimentos maravilhosos que eu fui pegando agora neste meio tempo, tá? Não vou entrar em tantos detalhes, mas me ajudou neste retorno de outras disciplinas. O que aconteceu? Eu continuei dando essa disciplina e agora em agosto voltaram, né? Voltou o calendário e aí eles se organizaram para ficarem tranquilos como ia ser essa avalanche de, às vezes, 6, 7 disciplinas juntas. Então, foi muito bom para mim ajudar esses meus alunos a se organizarem no ERE, que recomeçou na URGS no dia 19 de agosto. Então, já fechando. Professores, qual é o legado? Mais criativos. Alunos com maior autonomia. Valorização maior e muito necessária de quem ensina, tá? Nós, professores. Lições que vieram para ficar. A importância, obviamente, do professor, a dificuldade dos alunos de se organizar no tempo e no espaço. Isso aí vocês, alunos, devem estar tendo muito problema, mas é uma competência que vocês vão dizer assim, poxa, foi legal porque me ajudou a me organizar. A necessidade de se organizar a nível pessoal e familiar, a descoberta dos benefícios do ensino virtual, que o professor está dizendo, né? Eu não vou precisar, talvez, mais com a inclusão do ensino híbrido, talvez o ano que vem, de me acordar de madrugada, viajar até a universidade, porque eu vou ter aulas à distância, eu vou poder ficar na minha casa. Então, lições que vieram para ficar, a superação das dificuldades, a resiliência, forte adaptação e a necessidade de desenvolvimento de competências, né? Que antes não eram necessárias, que agora, obviamente, foram. Então, de novo, autonomia, planejamento, organização. Tivemos que passar batido pela alfabetização e letramento digital, para, no ERE, ser fluentes digitais do dia para a noite. Coisa que na educação à distância não existe. Porque quem se inscreve para um curso de EAD, já ele tem um perfil para isso. E agora os alunos foram obrigados a aceitar isso. Então, eles estão tendo que desenvolver a competência da comunicação digital, a resiliência virtual, a gestão da informação, a autoria, a presença virtual, que foi o que o professor colocou, a produção de conteúdo digital e o trabalho em equipe. Mais um monte de outras competências, isso são algumas. Então, agora eu vou já terminando, né? Dicas para todos nós, professores, alunos, se organizar, ter muita paciência, muita calma, muita vontade de aprender, tempo de adaptação, se permitam errar, não fiquem isolados. Saibam lidar com esses imprevistos, vai acontecer, pedir ajuda sempre, compartilhar as experiências, fazer diferente, se abram para novos modelos, que isso foi muito bom, experimentar novas maneiras de fazer as coisas. Então, só para fechar,
Se a vida, gente, não ficar mais fácil, tentem ficar mais fortes. Porque a gente se superou, nós estamos se superando, estamos nos reinventando para uma nova universidade. Muito obrigada. Obrigada, Patrícia. Obrigada pela apresentação, pelas excelentes reflexões e principalmente por essa manifestação final. Eu acho que é um alento, né, para todos nós. Estamos sempre passando por inúmeros desafios e eu acho que a gente consegue superar e com todo esse apoio, com essa rede de apoio que a gente tem. Temos algumas perguntas que eu acho que ali o João também já foi respondendo algumas no chat, muitos comentários, né? O pessoal comentando sobre Portugal, que também está na mesma situação, que os tutores foram muito mais os pais, né? No caso da educação infantil, sobre questões de impactos psicológicos em professores e alunos, né? Que também é uma proposta de pesquisa. É um terreno fértil para pesquisa. O tipo de pesquisa, uma pergunta, né? Também o tipo de pesquisa que tem se realizado nesse momento, e eu acho que é um terreno muito fértil, né? Para se realizar pesquisa. Temos algumas perguntas, não sei se o João também vai voltar. Pra gente, enquanto isso enquanto ele volta, eu vou colocando aqui as perguntas. Isso, que algumas já foram respondidas ali no chat, né? Mas assim, temos qual poderá ser o impacto dessa experiência do ENE na formação dos professores para o ensino superior? Projeta mudanças e possibilidades? Se deveriam ser iniciativas individuais ou se incluídos nos currículos dos programas de pós-graduação? Podemos pensar no ensino remoto como uma forma de ensinar, assim como o ensino à distância e o ensino presencial? Ele assim estaria contido na EAD? E aí eu coloco também uma pergunta com relação a algumas pesquisas que são feitas, e acho que um artigo que foi publicado recentemente nas redes, o professor João compartilhou sobre a evasão na EAD, e aí eu gostaria também de pedir que vocês comentassem um pouco sobre esse assunto da evasão, se no ensino remoto também a gente está se preocupando com isso, na própria EAD, né? Então, assim, para acrescentar também aos assuntos da pesquisa e como que vocês enxergam essas questões da evasão, né, na educação à distância e agora no ensino remoto. Bom, João, tu quer falar? Ou posso falar? Eu acho que fala, porque na verdade são perguntas da sua fala, né? Acho que você pode responder algumas, depois a gente conversa junto, né? Tá bom. De evasão, tá? E como eu coloquei, eu continuei dando aula como se nada, por quê? Por uma pressão também dos próprios alunos que eles queriam continuar para não se isolar neste momento, né? Então, no pós-graduação foi nada, de evasão zero, né? Foi só por questões, às vezes, de trabalho, etc. Na graduação, e o que eu acho que pode ocorrer, tá? Neste ERE, sim, podemos ter grande evasão, né? Por causa de falta de competências, né, como eu coloquei, né, são alunos que não estão acostumados a lidar com a tecnologia, alunos que têm vários problemas técnicos, né, que moram muito longe, que não tem sinal e que estão com várias dificuldades, né, que eu sei que a URG está dando muito auxílio, mas mesmo assim pode não ser possível acompanhar essas aulas. Nós temos também os problemas de acessibilidade, né, muito grandes, né, que no ERE vamos dizer que não estão sendo totalmente contemplados, né, porque realmente é emergencial e é todo um estudo. Então, sim, pode ocorrer muita evasão. O que eu tenho feito para evitar a evasão? Neste momento, assim como eu falei na entrevista antes de, né, para essa live, eu acho que nós temos que ser emocionais neste momento, tá? Temos que ser professores onde
temos que ser um pouco pais, tá? Onde a gente possa conversar com carinho, enviar mensagens construtivas para os nossos alunos, chamar um por um. Eu sei que dá muito trabalho, mas a gente está tentando fazer isso. E 1, 2, 3, 4, a gente sabe que não estão entrando, chamar eles, dizer para eles que mesmo com as dificuldades, foi que me aconteceu. Eu tinha muito aluno com dificuldade, tá? Que estavam em Osório, que dependendo do vento não tinha sinal, que estavam com um problema de corona dentro da família e que não podiam muitas vezes assistir a aula. E temos que flexibilizar muito. Então, eu acho que cabe a nós ser muito humanos neste momento para poder abraçar os nossos alunos, tentar que eles não evadirem neste momento, né? E tentar desenvolver um tipo de avaliação que seja um pouco mais flexível, mais formativa. Não estou dizendo deixar a qualidade, manter a qualidade, tá? Mas muitos nos colocamos como assim, a nossa avaliação são as provas, tá certo, tá errado, passou, não passou, tá? E pouca interação com nossos alunos. Dá trabalho, muito trabalho. Sábado, domingo, eles mandam mensagem, mandam. Eu tô acostumada, mas eu acho que a gente, neste momento, tem que dar um pouquinho de nós para poder atrair e tentar que esses alunos não desistam das nossas disciplinas. Essa foi a minha experiência e está sendo, porque agora eu continuo dando aula neste momento. Obrigada, Patrícia. João, tem algum comentário sobre essa interação que aconteceu também no chat? E que pode Sim, eu vou fazer 2 comentários rápidos. O primeiro, mais rápido, elogiar muito toda a apresentação da Patrícia, claro, mas essa questão do humano que ela tocou, realmente foi e continua sendo, né, Patrícia e todos que estão assistindo, foi um momento muito difícil e continua sendo, né? Eu lembro que o meu filho estava assistindo uma aula, quer dizer, ele me contou essa história, né? Estava assistindo uma aula online na PUC, né? Ele faz administração e era uma professora de direito, uma senhora, uma professora de idade que deu aula para ele. E a mãe dele é advogada, então assistiu a aula junto com ele e no final da aula chegou para a professora e falou: "Poxa, professora, eu ouvi sua aula, foi muito legal", não sei o que. A professora começou a chorar. A professora entrou em pranto, assim, quer dizer, então você imagina quer dizer, para os pais, para as crianças, né? Talvez a Patrícia estivesse falando mais dos nossos alunos na graduação, mas na pós-graduação, mas imagina as crianças, né? Assim, a dificuldade que eles estão tendo. Então esse elemento realmente por isso que eu disse, né, Patrícia, a gente fez isso, foi fazendo nas nossas práticas, mas talvez uma pesquisa sistemática, né, que trabalhe com histórias de vida, trabalhe com uma metodologia específica, vai poder nos dar uma ideia no Brasil, e aí tinha bastante gente de Portugal participando do chat, talvez a gente depois comparar com Portugal e com outros lugares para ver, né, o que aconteceu nas públicas, nas privadas, dependendo das idades, né, a gente teve, quer dizer, nesse sentido do emocional é muito forte. Agora, eu queria fazer um comentário que eu vi até que houve um comentário aqui, a Patrícia até falou, a gente vai dar uma certa polêmica, tá? Não tenho nada contra a polêmica, eu acho ótimo. Mas eu não sei se é tanta polêmica. O que eu quis dizer é que é o seguinte, o conceito nasceu lá, e é interessante que você pesquisou antes, eu ia fazer isso mesmo, porque eu acho que não tem nada antes, né? Pelo menos daquele artigo. Não desenvolvido quanto aquele lá. Mas, o que eu quero dizer é o seguinte, os conceitos, quando a gente constrói, eles são meio fluidos, né? Porque o próprio conceito de educação à distância pré-pandemia, você veja, a gente tem desde a educação à distância mais conteudista, até uma educação à distância mais interativa, que são contínuos, né? A gente não tem um modelo pronto, né? A Patrícia é uma especialista nisso, a gente tem diversos modelos. Surgiu alguma coisa lá que, lógico, em março era uma emergência e tal. Esse ERE hoje, ele já é diferente, como você falou, muitas instituições tiveram treinamento, algumas instituições estão oferecendo um ERE de boa qualidade, quer dizer, conseguiram acertar tudo. Às vezes é o professor, não é nem a questão da instituição, mas colocou no Teams, o professor está dando aula, os alunos estão gostando. Então, o que eu quis dizer não é que
as coisas não são diferentes. A sua comparação é muito boa, lá, pegando até a avaliação, mas veja, nós tivemos uma experiência de fazer uma avaliação não presencial. A nossa educação à distância no Brasil exigia que fosse presencial. Nós estamos tendo uma possibilidade de fazer, então estamos experimentando. Então, assim, ficar separando os conceitos nessa altura, essa expressão já passou a ser usada pelas instituições privadas que não querem dar desconto para os alunos, já passou a ser usada para quem não fez nada, para dizer, tá vendo, não era para fazer nada. Então, o conceito original já se contaminou um pouco, porque eu quero dizer que a gente tem que entender hoje o que está acontecendo, e por isso que eu acho que a gente não discorda. Quer dizer, é claro que não é uma educação à distância como a gente fazia antes, e nem tão planejada, mas mesmo no modelo de educação à distância tem as menos planejadas, né? Tem designs mais emergentes, tem gente que discute que os cursos têm que ser mais abertos, você tem que dar tudo na mão do professor, não tem que ter conteúdo, né? Quer dizer, na verdade, essa experiência que nós tivemos do professor levar o seu próprio conteúdo, produzir seu conteúdo, ela pode ser marcante, porque a gente experimentou de que não precisa ser uma coisa pronta, toda fechadinha, com as atividades prontas. Eu posso ter um design mais flexível. Então, o que eu acho só assim, que a gente ficar comparando, dizendo, ó, é diferente, pode acabar ficando um discurso nosso meio defensor de quem faz EAD para se defender, né? Tá vendo que você fazia é uma porcaria? Não. É uma educação à distância no sentido que as pessoas estão distantes fisicamente, que é uma da característica da educação. Agora, como ela está sendo feita, é claro, e ela inclusive não é um bloco apenas, né? Tem vários L's aí. Imagina, educação remota para educação infantil, remota para ensino. É muito diferente. É isso que eu quis dizer com o negócio da pesquisa. Não é só a gente separar uma coisa da outra, mas a gente tentar entender como que foram essas dinâmicas, né? Então, mas eu concordo. Eu acho que não tem muita polêmica, não. Certo, então agradeço demais a participação de vocês, dos nossos convidados, dos participantes que estão pelo chat nos assistindo. Gostaria, antes de finalizar, de convidar todos e a todas para assistirem os vídeos dos trabalhos que foram submetidos e aprovados no Salão de Ensino. Cada participante, então, fez um vídeo de até 5 minutos apresentando o seu trabalho. E esses vídeos estão todos lá no site do Salão de Ensino. Então, todos tivemos que nos reinventarmos nesse período. E convido, então, a todos a assistirem os vídeos que estão lá no site dos trabalhos. Agradeço muitíssimo pela disponibilidade do professor João, da professora Patrícia, em nos brindarem com esse momento, com todas essas reflexões. Eu acho que todo mundo sai um pouco mais inspirado nesses momentos que acabam sendo um pouco difíceis para todos nós. Obrigado, João. Obrigado, Patrícia. Obrigado a todos os participantes. Um grande abraço. E sigamos até sexta-feira ainda com outras palestras, outras lives nos outros eventos do Salão URGS 2020. Obrigada. Obrigada pelo convite. E foi um prazer dividir, então, essa live com o professor Matar e contigo, Laura. Muito obrigada. Obrigado. A gente, antes de vocês entrarem, a gente estava fazendo uma brincadeira aqui, como é que a gente ia expor nossos nomes, e o meu ia ser fã da Bear. E eu fã do Matar. Que bom. Acertamos nos convidados, então. Todos participaram ativamente aí no chat, foi muito legal também. Muito obrigada. Muito obrigada, gente.